Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu sempre escrevo cartas pra minha mãe. Na verdade, não sempre, né? Mas eu tenho esse costume de, às vezes, quando eu tô com vontade de pegar e escrever, não necessariamente no Dia das Mães. Mas, então, como eu tenho meu canal agora, como eu aprendi a editar e tudo mais, eu pensei, por que eu não faço uma coisa diferente, né? Até porque sempre que você tá escrevendo, você acaba depois de você pensar, eu podia ter adicionado isso e tal. Enfim, eu com certeza vou pensar isso quando eu terminar esse vídeo, vou tentar fazer ele não ficar muito grande, mas eu não garanto nada, porque eu tenho muito pra falar. Mas eu vou tentar fazer, não ser um vídeo enorme, tipo, maior de 10 minutos. Então, pra isso, eu vou calar minha boca agora e já vou começar a falar. Eu não fiz um roteiro, não fiz um texto, não escrevi algo pra eu me basear. Na verdade, eu vim pensando nesse vídeo, deve ter uns 2 meses por aí. E são coisas que eu ficava pensando do nada, sabe, a respeito dela, da minha mãe, né? Porque é sobre isso o vídeo. E eu pensava e tal, e eu ficava pensando, minha mãe, ela é muito sentimental, né? Então eu já pensava, como ela ia gostar de saber disso, de ouvir isso. Sempre que eu penso algo bom sobre alguém, eu penso como faria bem pra pessoa saber disso, né? Porque quando alguém me fala alguma coisa assim, que pensa a respeito de mim, que é legal, eu fico muito feliz. Então, enfim, são coisas que assim, era sempre, sabe? Eu ficava pensando sobre a minha mãe, sobre quanto eu acho ela incrível e não sei o que, e ficava muitos pensamentos na minha cabeça. Eu fiquei, gente, eu preciso colocar isso pra fora. Mas não ia ter como, nem eu pegar, tipo assim, e começar a escrever o que eu tava pensando, porque esses pensamentos vêm, tipo assim, quando eu tô deitada na minha cama, indo dormir, e não tem como levantar e pegar uma coisa pra escrever e anotar aquilo tudo que eu tô pensando. E de qualquer maneira não daria certo, sabe? Você sair anotando tudo, porque, enfim, tem que surgir. Então eu pensei em fazer esse vídeo, tentar fazer ele dessa maneira, né? Enquanto eu tô falando a respeito dela, falar o que vier na minha cabeça, porque normalmente vem muita coisa. E então é essa a minha ideia do vídeo, né? A minha mãe, a gente tem uma história longa, acho que assim, sempre quando chega o Dia das Mães, eu posso dizer que eu não sei dizer a palavra, mas eu fico pensando, né, sobre quanta gente tem problema com as mães. A maioria das pessoas, né, na adolescência tem tanto problema com a mãe, e eu fico muito triste com isso, porque eu já tive os meus problemas com a minha, e eu sei o quão horrível foi, o quão horrível era, tudo que eu sentia, como era ruim e como ela se sentia também. E hoje eu tô numa fase de apreciar muito mais as pessoas que estão na minha vida, sabe, enquanto elas estão aqui. E eu fico pensando, sabe, porque realmente quando a gente tá nessa época de estar em briga com os nossos pais, na adolescência, a gente acha que, assim, nada importa do que falem, sabe, nada vai mudar a nossa cabeça e a gente não muda a forma como a gente pensa e tudo mais. E eu fico louca porque eu queria, tipo, pegar toda pessoa que tem problema com os pais e falar, cara, presta atenção, sabe, no tempo que você tá perdendo, no que você tá fazendo. E eu queria poder ajudar, mas infelizmente cada um tem que passar, né, pelos seus próprios problemas aí, lidar com eles sozinhos da maneira que for. Enfim, minha mãe é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ser filha dela. Uma coisa que nunca aconteceu comigo foi essa palhaçada que a gente sempre vê em filme, mas que realmente acontece muito, né, de uma época você ter vergonha da sua mãe. Tipo, não querer que sua mãe te leve na escola, não querer ir de mão dada com a sua mãe em sei lá onde, porque você já é grandinho. Eu nunca tive vergonha da minha mãe, graças a Deus. Porque eu acho isso tão mesquinho, sabe? Por mais que a pessoa não faça por mal, como é que você vai olhar pra sua mãe e falar que você tem vergonha dela? Eu fico me imaginando no lugar, sabe, como mãe, pensar, tipo, meu filho tá com vergonha de mim. Mano, que isso, sabe? Porra, leva um tapinha na cara pra aprender. Brincadeiras à parte. Mas, enfim, nunca tive vergonha dela, sempre tive muito orgulho. Minha mãe é incrível, assim, em vários aspectos. Ela sempre foi, tipo, uma aluna estrela, sabe? Muito boa. Sempre foi muito inteligente, ela é até hoje, óbvio. Ela sempre foi uma pessoa que busca. Ela sempre foi uma pessoa que busca. Eu falo buscava porque isso quer dizer que ela fazia isso desde sempre, desde que ela era nova, né? Enfim, ela sempre foi uma pessoa de buscar ter cultura,
ser inteligente, entender as coisas. Ela sempre foi muito boa em aprender línguas. Minha mãe fala um bando de língua. Um bando, tipo assim, ela fala dela inglês, fala francês. E assim, ela consegue, tipo, jogar um pouquinho de espanhol, sabe, tal. E eu acho isso muito legal. E ela foi pra faculdade, ela começou a faculdade de medicina com 18 anos. Passou de primeira e antigamente era muito mais difícil, né? E já era médica com 24 anos. Você imagina isso, né? Às vezes isso me deixava nervosa, porque eu pensava, gente, preciso ser alguém com essa idade, porque minha mãe já era, né? Mas todo mundo tem o seu próprio tempo, enfim. Uma coisa que a gente precisa falar é que, assim, quando a gente tá fazendo uma homenagem pra alguém, muita gente fala, ai, que falsidade, é só porque é Dia das Mães, blá blá blá. Mas, cara, não, tipo, não é porque você tá falando das coisas boas da pessoa que não existem defeitos. A gente sabe que todo mundo no mundo tem defeito. E não é por isso, por a gente estar enaltecendo a pessoa, que quer dizer que ela não tenha. E também não quer dizer que por ela ter defeitos ela não mereça ser enaltecida, entendeu? Minha mãe tem vários defeitos, vários que eu herdei. Nossa, eu tenho a maioria dos meus defeitos, eu acho, assim. Grande parte eu herdei dela e eu reconheço. Eu sou uma pessoa que reconhece os próprios defeitos. E eu acho que eu consigo ver isso na minha mãe também. Ela sabe exatamente onde ela tem o defeito. Pode ser que às vezes ela não goste de ouvir quando a gente fala, mas isso é normal, ninguém gosta, né? De ouvir onde tá errado e tudo mais. Só que a minha mãe me inspira muito em vários sentidos, porque ela já passou por tanta coisa, sabe? Inclusive depois de ter filhos, né? Os filhos colocam os pais para passarem por grandes aventuras, montanhas russas. E eu acredito muito que nós, filhos, estamos aqui realmente para ajudar eles a crescerem também, sabe, em um outro nível que talvez sem os filhos eles não conseguiriam. Aprender com a gente também, claro, porque não é porque a gente é jovem que a gente não tem nada para ensinar. A gente aprende com todo mundo que a gente se relaciona. Então, assim, eu acredito muito que tudo que acontece na nossa vida, a gente precisa passar por isso. E então, assim, é ruim, né, quando a gente tem que passar por coisas tensas, mas enfim, minha mãe já passou por muita coisa, mas isso mudou ela, fez com que ela crescesse, que ela talvez enxergasse algumas coisas em que ela pudesse mudar. Minha mãe já passou por muitas dores e o que me mantém forte é ver que ela tá aí, sabe? Tipo, e ela é feliz. Ela não é uma pessoa que, tipo, sobreviveu às dores da vida e tá aí, mas tá aí, tipo, não, minha mãe é feliz, ela busca ser feliz, ela tem prazer em ser feliz, ela não tem vergonha de buscar isso, sabe? Por exemplo, ela ama Disney, ela tem 60 anos e 61 agora. Mas tem muita gente que fala, ai, Disney é coisa pra criança, sabe? Como é que você ainda gosta, não sei o quê. Minha mãe ama, minha mãe pira. Ela vai no parque da Disney, a maior atração pra ela, eu acho que é tirar fotos com personagens, ao invés dos brinquedos. Ela adora brinquedo também. Mas você entende o que eu tô querendo dizer? É uma pessoa, assim, que eu acho que é leve e leve. Eu ia falar livre e leve, então saiu isso, ela é leve. E tem tantas situações difíceis, né, que todo mundo tem que lidar na vida. E por mais que ela tenha que ela tenha tido que lidar com coisas assim, mesmo desde nova e tal, que não são tão fáceis, ela perseverou, ela fez o que ela queria fazer da vida dela. Ela virou médica, ela teve os filhos dela, que sempre foi o sonho dela. Isso é outra coisa que eu acho muito legal, gente, porque eu sou um milagre, sério. Minha mãe me teve com 38 anos, vocês sabem o que é isso? Não sabem? Fora que minha mãe tentou muito, por muito tempo engravidar, ela tinha dificuldade para engravidar. E sempre, acho que desde que ela se entendia por gente, o sonho da vida dela era ser mãe. Então ela tentou muito, era uma coisa que ela queria muito. E ela teve, bem velha, né, entre aspas, os filhos, né? A minha, eu acho que ela foi com 38, então com meu irmão deve ter sido 36, com a minha irmã 34. Todas, né, foram uma idade mais avançada. E é difícil você engravidar com 38 anos. E ela ainda perdeu um bebê antes de mim.
Então, assim, ela realmente queria que eu estivesse aqui e eu tô. Então, eu quero honrar a minha existência, sabe? Pelo esforço que minha mãe fez em conseguir engravidar, em me ter, o esforço que ela fez para me dar uma vida maravilhosa e confortável que eu tenho, para tudo que ela se esforçou para me ajudar, sabe? Em todos os machucados que já aconteceram na minha vida, tanto físicos quanto emocionais, por mais que que elas às vezes não saibam lidar com algumas coisas, porque tem coisas que hoje em dia a gente é mais aberto e fala mais sobre do que antigamente, né? Como problemas psicológicos, né? De depressão, etc. Acho que hoje em dia muita gente tem mais do que antigamente e hoje em dia é mais aberto, se fala mais abertamente sobre isso, não tendo vergonha, não tendo estigma a respeito daquilo, né? Então muita gente não sabe lidar, não sabe como ajudar, mas eu sei que minha mãe tá sempre ali pra mim, pro que for, se ela não souber o que falar ou o que fazer, ela vai estar ali, vai me abraçar, vai me dar um carinho e tudo vai ficar bem, entendeu? Então, eu queria muito poder fazer por ela metade do que ela faz por mim, sabe? Eu queria muito já ter uma condição financeira que não depende dela. Eu queria poder dar para ela as coisas que ela merece. Eu queria que ela pudesse parar de trabalhar para pagar minha faculdade, coisas assim. E não posso, mas eu também não posso me deixar ficar ansiosa por conta dessas coisas. O que eu quero tentar é aproveitar o máximo de tempo que eu tenho com ela, porque infelizmente, né, eu fui nascer, ela tava com quase 40 anos, então eu não quero pensar em quanto tempo ela ainda tem aqui. Espero que ela chegue até os 100, ela não quer isso, mas eu quero. E eu espero conseguir isso, porque nem que se ela tivesse metido com 25 anos, ia ser o tempo suficiente para passar com ela, sabe? Então, eu quero tentar aproveitar ao máximo, sabe? É engraçado porque quando eu tô longe por muitos dias, tipo, sei lá, 3 dias e tal, às vezes eu fico já pensando nela, pensando, ai, eu tô perdendo o tempo que eu podia estar com ela. Mas minha mãe brinca, né, que nosso cordão umbilical, né, já foi cortado e que eu não tenho que ficar assim. É engraçado porque, assim, desde pequena eu era muito grude dela, ela sempre falou isso. E ela sabia que não devia estar, tipo, deixando que eu fosse tão agarrada assim, mas eu era, tipo, a bebezinha, a última filha. E ela, sabe, a gente tinha um chamego, assim, que não tinha como ela não deixar, não alimentar, né? Então ela me conta que às vezes quando ela tinha que ir embora, tipo, passar um dia fora ou uma noite, né? Tipo, 2 dias por causa de alguma coisa do trabalho dela. Então a Mari, né, que ficava com a gente, ligava pra ela e falava que eu tava passando mal, eu tava com febre, eu passava mal porque eu estava longe da minha mãe. Era nesse nível. E a ligação que eu tenho com ela é difícil de explicar, né? Porque, cara, se eu fosse explicar, falar sobre como nossa relação já foi difícil, tipo, vocês nem iam acreditar que hoje em dia a gente se dá tão bem como se dá, porque nem eu acreditava que era possível. E, na verdade, isso são coisas que eu não gosto de lembrar. Na verdade, pra mim, é uma coisa que eu gostaria de passar a borracha na cabeça dela e na minha. Mas a gente aprende com os nossos erros, com perdão. E, enfim, às vezes quando eu penso... Na verdade, às vezes não. Quando eu penso sobre a vida e sobre como ela é curta e tudo mais, e eu penso sobre a minha mãe em relação a isso, né? Porque às vezes... Ainda mais agora, quando a gente tá vendo o Covid e como muita gente tá perdendo entes queridos, eu fico pensando em como eu reagiria e eu não reagiria, tipo, eu choro só de pensar, eu não sei como eu tô conseguindo não chorar falando disso agora, deve ser porque eu tô gravando, mas eu só choro e eu choro muito, não é pouco, sabe? E eu já falei isso pra ela e ela falou, ai, Lica, todo mundo se sente sem chão quando a mãe parte, não vai ser diferente com você, mas a gente segue em frente, não sei o quê. E tipo assim, só dela falar do seguir em frente, isso me machuca, porque no fundo do meu coração eu sinto que tipo, não ia acontecer. E eu sei que por ela e por mim e por tudo, eu preciso conseguir seguir em frente quando isso acontecer, mas enfim, isso não é o assunto que eu quero entrar, mas é só pra vocês terem uma noção de real, tipo, quanto eu sinto amor por ela e
eu sinto que eu sou, assim, a filha que mais ama a mãe nesse mundo, não querendo ofender ou diminuir o amor de ninguém pelas suas próprias mães, mas eu sinto muito e eu sofro muito com tudo porque eu sou muito sensível, sabe? Então, assim, pensar nessas coisas me deixa muito mal. Eu espero que isso não aconteça tão cedo e, cara, eu só queria poder, tipo, falar pra todo mundo aproveitar enquanto as mães estão aí, porque graças a Deus não foi tarde demais pra mim aprender essa lição, do quanto a lição é importante. Realmente, tipo, enquanto eu tenho minha mãe na minha vida, tá tudo bem, eu sei que tudo vai voltar pro lugar, tudo vai ficar bem. E tem muita coisa que eu gostaria de poder fazer, mas que eu não posso por ela ainda. Mas eu queria deixar registrado o quanto eu amo essa mulher, o quanto eu morro de orgulho dela, morro de orgulho de ser filha dela. Ela é a melhor médica que eu conheço, sim. Não é porque eu sou filha dela que eu tô dizendo isso. A maioria das pessoas que também a conhece também sabe como ela é uma ótima médica, como ela é ultra inteligente. Às vezes é até irritante porque ela sabe coisa demais. E o que eu mais admiro na minha mãe é que por muito tempo eu ouvi várias pessoas falando nessa, tipo assim, quando a pessoa já é de mais idade, tipo, passou dos 50, assim, ela já é velha, então ela não vai mudar, ela não vai evoluir e tudo mais. E minha mãe é a prova de que isso não é verdade. E ela já usou essa frase, sabe? Tipo assim, já é velha demais, não adianta, não vai mudar. Mas a minha mãe é a prova de que essa frase, ela não se aplica a todo mundo. Pode se aplicar a muita gente, mas eu acho que depende só da pessoa querer realmente. Minha mãe quis e ela continua querendo, mesmo com 61 anos, cansada, né, já tendo vivido muito. Ela continua querendo melhorar e aprender e mudar. E realmente é isso que a gente tem que fazer, sabe? A gente tá na Terra pra gente evoluir, pra gente aprender. E minha mãe, agora, com 60 anos, ela ainda evoluiu mais ainda. Ela cresce cada dia mais, ela se aperfeiçoa, sabe? Poxa, teve, sei lá, deve ter uns 5 anos aí que, tipo, ela teve uma mudança incrível, sabe? Não só depois de... eu não sei se eu posso falar as coisas, porque às vezes ela fica assim de eu falar as coisas muito abertamente, mas enfim, né? Houve uma separação e ela melhorou muito depois disso, sabe? Ela conseguiu tirar uma coisa que deu muito sofrimento pra ela e transformar numa coisa boa. Ela cresceu, assim, tipo, cara... Se ela tava aqui, ela, tipo, tá fora da tela já, entendeu? E ela é muito talentosa, ela é muito criativa, ela faz tudo que você imaginar, sabe? Ela pinta caixinha, ela faz scrapbook, ela faz patchwork, ela faz qualquer coisa. Mas de verdade, o que mais me emociona e me mostra que sempre tem uma chance das coisas melhorarem e mudarem é o exemplo que ela me deu, sabe, crescendo com ela, porque antes ela era uma pessoa muito impaciente, ela ainda é, mas ela melhorou muito. Ela era uma pessoa que às vezes era difícil de lidar por causa dessa impaciência, e é uma pessoa que foi criada de forma um pouco engessada, mas que ela conseguiu crescer pra fora desse molde, entendeu? Então, assim, é uma coisa que me enche de orgulho e só me dá esperança, sabe, sobre o mundo, sobre as pessoas, porque eu tenho esse exemplo em casa. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho pra falar, porque infelizmente eu não tô nada satisfeita com tudo que eu falei aqui, porque todos os pensamentos que vêm na minha cabeça são muito maiores, mais profundos, e eu sei, e na minha cabeça tá tudo mais bem organizado. Então, eu realmente pretendia que esse vídeo ficasse melhor, mais bonito, mais tocante. Mas é isso, eu espero que... Eu tô gravando esse vídeo pra minha mãe, sabe? Não importa mais quem tá lendo, então eu espero que isso toque o coração dela, que ela consiga entender o nível em que eu a amo e o nível que eu realmente sinto muito orgulho de ser filha dela. E eu fico feliz de saber que, assim, com certeza eu vou encontrar ela em outras vidas, porque eu sei que a família continua junto nas próximas, sabe? Eu sei que tem vários motivos pelos quais a gente começa a ser familiar de alguém em alguma vida. E eu sei também, né, que a gente continua próximo de familiares que a gente ama muito nas outras vidas. Então, assim, se tem uma coisa que me consola é saber que eu vou estar com ela sempre, porque a gente conseguiu resolver nossos problemas dessa vida, de outras, a gente conseguiu resolver, a gente já se dá muito bem, e que eu sei que a gente vai continuar junto, porque nós duas, a gente se ama muito, e então a gente vai poder continuar juntos nas próximas vidas. E
isso é uma coisa que me acalma, porque minha mãe significa tudo pra mim. Então é isso, mãe. Feliz Dia das Mães e espero que você tenha uma vida maravilhosa de tudo que ainda tem pra vir, né? Que seja muito bom e que você seja muito feliz. E que a gente ainda tenha muito tempo junto. Beijo, amo você.